Sobre esse assunto eu converso agora com a doutora Ana Zélia. É assunto do nosso direito. Vamos lá. Seu direito. 10 horas 43 minutos. Doutora Ana Zélia, muito bom dia, bem-vinda. Tudo bem contigo? Bom dia, Gleudson. É uma grande satisfação estar aqui com você. Estou bem. Doutora, a gente confunde, ou pelo menos quem está um pouco mais afastado da linha da concepção do direito de família, a gente confunde interdição com punição e prisão, né? A interdição, qual é a diferença fundamental entre um processo de curatela e o afastamento de um gestor por essas condições agora do ex-presidente Fernando Henrique? Curatela representa proteção. Inclusive, ela vem amparada no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa é uma medida que coloca aquela pessoa que já não está mais 100% para os atos da vida civil em estado de proteção. O Estado, ele passa a fiscalizar, inclusive, a administração patrimonial que é exercida pelo curador sobre os bens do curatelado. Por exemplo, o patrimônio não pode ser vendido. Movimentação financeira e tudo mais, sem a fiscalização do Estado, não pode existir. No caso dele, o que levou foi a questão de saúde. Ele está com Alzheimer bem avançado. Doutora, quando não tem implicação, uma razão específica, no caso aqui do ex-presidente tem, a família pode solicitar essa interdição ou precisa de uma justificativa, um laudo, um diagnóstico que justifique essa solicitação? Necessita de justificativa, inclusive eu oriento o seguinte, Gleudson. Todos nós temos os deveres parentais, né, quando nós estamos em família, de cuidarmos uns dos outros. E faz parte também a observação do outro. Então, a partir do momento em que a gente observa, por exemplo, um idoso mudando a conduta, repetindo muitas vezes a mesma fala, ou esquecendo, inclusive, do endereço, aí a gente já deve ligar o sinal de alerta. Já um gatilho. Um gatilho, né? E levar esse idoso ao médico, acompanhar as consultas, levar ao geriatra. E a depender do parecer médico, sim, necessita de um laudo, a gente deve requerer um laudo e a depender da limitação, né, para os atos da vida civil, se aquela pessoa está tendo 100% da cognição ou não, aí sim a gente pode pensar numa curatela, numa tomada de decisão apoiada, também uma medida civil que pode ser tomada, mas é recomendável sim. Às vezes, Gleudson, inclusive, recentemente, eu li uma matéria falando sobre idosos expostos a telas de maneira excessiva. Sim. E aí acabam sendo vítimas de jogos eletrônicos, de golpes. A quantidade de golpistas, a gente vê agora até o golpe do falso advogado. Falso advogado. Né? Todo mundo recebendo mensagem e tem sido bem comum que idosos caiam nisso. A partir do momento em que o idoso está curatelado e ele não está mais ali operando de maneira direta aquele dinheiro dele, os seus atos tornam-se efeitos judicialmente. Exatamente. Doutora, e a escolha do curador? Essa pessoa que será responsável? Caso não haja, nesse caso do ex-presidente Fernando Henrique, houve um consenso, escolheu um dos filhos. Quando não há consenso para a escolha, é a justiça que determina quem é a pessoa para ficar responsável? Exatamente. A justiça, ela deve determinar alguém a ficar responsável como curador. E quais os critérios dessa escolha, doutora? Idoneidade, né? A ficha criminal, ela tem que estar limpa, né? Então, assim, a pessoa vai passar por uma investigação social. E necessariamente ela precisa morar com aquele idoso? Não necessariamente, mas ela precisa prestar contas à justiça. Doutora, recentemente um amigo me contou que o pai resolveu casar com 96 anos de idade com uma moça de 42 anos, 96 para 42. Só que eles não tinham feito ainda a interdição. O casamento foi feito e depois um dos filhos entrou na justiça e está tentando anular esse casamento. É possível anular, alegando que ele não tinha condição cognitiva, a capacidade total do entendimento do que estava acontecendo? Se for demonstrado que houve vício de vontade, sim, é possível anular. Inclusive, Gleudson, esse assunto chama bastante a atenção porque
foi decidido pelo STF que pessoas acima de 60 anos, elas podem escolher o regime patrimonial do casamento ou da união estável. Então, se foi recente e houve inclusive a escolha, porque antes era obrigatório o regime da separação total de bens, agora não mais. Então você já pensou, se o senhor de 96, já que a gente está tomando um caso, né, como exemplo, ele escolheu o regime da comunhão total de bens, tudo que foi adquirido na constância da vida inteira dele, se ele for uma pessoa próspera, passa a pertencer também à esposa em caso de separação. Entendi. Doutora Ana Zélia conversando conosco sobre interdição judicial, tomando aqui como base o ex-presidente Fernando Henrique. Doutora, a interdição, ela pode ser total, parcial, como é que funciona? Ela pode ser parcial e também total. Depende muito da limitação da pessoa curatelada, né? A demonstrar a partir de laudos médicos, perícia médica. Essa pessoa ela pode ser interditada tanto parcial quanto totalmente. Primeiro, Cleudson, é determinada a curatela temporária, provisória, né? Existe uma observação pelo Poder Judiciário até que saia a decisão de mérito, leva certo tempo, mas de início já pode ser fixado a curatela provisória através de uma decisão liminar. E se acontecer algo que cause prejuízo patrimonial nesse tempo, vamos dizer, nesse momento de expectativa, de ter uma decisão final, se acontecer algo, pode ser anulado? Com toda certeza pode ser anulado, e aí deve haver a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público ele deve intervir em processos dessa natureza, porque é de competência do Ministério Público zelar pelo interesse daquelas pessoas que são vulneráveis. E aí os idosos entram nesse rol. Doutora Ana Zélia, o juiz decide, a pergunta aqui do Marcos, que mora no Dionísio Torres, o juiz decide baseado em quê? Qual é o peso do laudo médico nesse processo? Eu acho até que a gente já respondeu um pouco antes, mas só para deixar mais claro essa decisão vinda, por exemplo, de um diagnóstico de Alzheimer, que é o caso do ex-presidente. Depende muito de cada caso, mas o laudo médico ele é fundamental. Suponhamos que no laudo médico esteja constando que aquela pessoa ela não está mais discernindo para os atos da vida civil. Então, assim, é realmente o laudo médico a mola propulsora para que seja concedido ou não uma curatela, seja total, seja parcial. Daí você vê toda a responsabilidade técnica envolvida também aí do médico laudante. E aí, só para fechar agora, doutora, eu sei que tem famílias agora que porventura podem estar passando por isso. Fica naquele dilema, pedir ou não a interdição, pedir ou não, fica nesse estigma, né, de interditar alguém. Tecnicamente, como é que a senhora aconselha a essa família que fica no receio de fazer ou não fazer? Eu recomendo que a família tenha cuidado e não tenha pudores quando existe o dever de cuidado. É obrigação familiar cuidarmos uns dos outros. Então, havendo aí uma conduta que se considere questionável, a família deve ficar atenta, e eu recomendo sim a curatela, porque é como eu te digo, a curatela ela vem como medida de proteção. Geralmente o curatelado muitas vezes se sente ofendido. Antigamente existia a curatela por idade. Então esse estigma já não deve existir mais. A curatela é uma medida de proteção e eu aconselho que a família fique atenta, leve a pessoa a ser curatelada ao médico, não necessariamente em decorrência da idade. Existem outros motivos. Eu já vi, inclusive, vou até puxar outra pauta para outra oportunidade, porque eu quero voltar. Sim, com certeza. Curatela de pessoas viciadas em jogos eletrônicos. A ludopatia. Pronto. Gleudson, você é um banho de conhecimento. Antes de vir para cá, eu fiz um spoiler e eu disse, eu vou conversar com o Gleudson e ele vai derramar conhecimento sobre mim. Eu sou privilegiado porque eu sou seu aluno, apesar de você ser muito mais nova, você tem a metade da minha idade, mas eu tenho o privilégio de caminhar contigo e aprender muito. Doutora Ana Zélia, é um privilégio muito grande tê-la aqui, primeiro de tantos outros encontros aqui na Verdinha, para a gente tratar desses assuntos que impactam diretamente quem está nos acompanhando. Obrigado, sucesso cada vez mais, viu? Obrigada, Gleudson. Bom abraço dia. Grande, tudo de bom. São 10 horas e 52 minutos, são 10h52 para você que nos acompanha. Tem mais um intervalo para a gente fazer? Não. Tem não, né? Então vamos direto aqui tratar de uma outra pauta muito relevante.